Eu trouxe uma notícia. I brought a message. Jesus ainda salva. Jesus still saves. Jesus ainda cura. Jesus still cures. Jesus ainda liberta. Jesus still lets people go. E Jesus ainda transforma. And he still transforms. E eu acredito And I believe que através do mistério da palavra, that through the word, Jesus pode operar neste lugar. Jesus can do things in this Por place. isso eu digo para você nesta manhã, That's why I tell you this morning, se você olhar para mim, if you look at me, talvez você não receba maybe you won't receive aquilo que Deus tem para você. what God has for you. Mas se você focar em Jesus nesta manhã, But if you focus on Jesus, você vai ter a plena certeza you will have certainty do que Ele tem para a sua vida nesta manhã. what he has for your life this Amém? morning. Amen. Glória a Deus. Zacarias, capítulo de número 4. Zechariah chapter 4. E vamos ler em português. Versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite, e outra à sua esquerda. E eu respondi dizendo ao anjo: Senhor meu, o que é isto? E o anjo falava comigo em um oráculo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. E respondeu dizendo: esta é a palavra do oráculo do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo no prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais dizendo: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem no azeite dourado. E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Pai, me use nesta manhã para trazer uma palavra especial para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode ocupar o seu assento. You guys can sit. Eu creio que o pastor Charlie, I think that Pastor Charlie, ele permite você ficar de pé. he allows you guys to stand up. Se você sentado If you guys sit, atrapalhar o seu glória a Deus. if you guys won't say glory to God. Então, se você sentar And so if you sit para não adorar a Deus, to not glorify God, você pode ficar em pé. you can stand up. Agora, se você consegue glorificar a Deus sentado, If you can glorify God sitting, assim o fique. then stay like that. Zacarias era um governador. Zechariah was a governor. Ele voltou da Babilônia com o seu povo He came from Babylonia with his people para reformar o templo de Jerusalém. to reform the temple of Jerusalem. Neemias e Esdras já tinham chegado Nehemiah and Ezra had came already para reformar a cidade, to reform the city. mas Zorobabel, But Zerubbabel, ele veio trazendo outras pessoas que ficaram no exílio. he came bringing more people that had stayed. Zacarias era um desses. Zechariah was one of them. Zacarias, aleluia, ele tinha uma intimidade com Deus. Zechariah had intimacy with God. E por causa dessa intimidade, And through this intimacy, Deus o traz a uma visão God brought him a vision sobre o governo de Zorobabel. about the government of Zerubbabel's. Então veja aqui que é uma situação de reforma. So this is a situation of reforming. E a mensagem que eu quero trazer nesta manhã And the message that I want to bring today é: um templo é reformado com um candelabro aceso. So a temple is rebuilt with a light lit up. Quando Zacarias recebe essa visão, When Zechariah receives his vision,
Ele tem muitas dúvidas, He has a lot of questions. porque nesta visão, Because in this vision, Deus trabalha com coisas físicas, God works with physical items, mas para trazer significados espirituais. but to bring spiritual significance. Muitas vezes nós não entendemos A lot of times we don't understand coisas que acontecem na nossa vida things that happen in our e nós lives, questionamos a Deus o porquê. and we question God why. Mas muitas vezes estas coisas But a lot of times these things não são necessariamente para afetar a vida física, are not necessarily to affect our mas physical é para lives, afetar a vida espiritual. but to affect our spiritual lives. Deus permite God allows certas coisas acontecerem certain things to happen para ensinar no âmbito espiritual. to teach us in a spiritual way. E a visão que Zacarias recebe And the vision that Zechariah receives, se tratava principalmente it treated of matters, sobre uma situação espiritual de Israel. a spiritual situation of Israel. Israel foi destruída. Israel was destroyed. Era um reino dividido que sucumbiu. It was a reign that was split in half. E Deus teve que permitir que ela fosse destruída And God needed to allow it to be destroyed para ensinar que uma verdadeira adoração a Deus precisa ser unificada. in order to teach that a true adoring of God needs to be unified. Então essa visão que Zacarias recebe é destinada principalmente ao governador Zorobabel. So the vision that Zechariah receives is principally of this vision of the reign of Zerubbabel. E ele tinha uma equipe junto com ele. And he had a group with him. O sumo sacerdote Josué, He had with him Josué. ele também tinha o profeta Ageu. He also had the prophet Ageu. E quando ele recebe essa visão, And when he receives this vision, a palavra do Senhor diz no versículo 2 que lemos, the word of God says in verse 2, diz que ele vê um castiçal todo de ouro it says that he sees a lamp all of gold e um vaso cheio de azeite no seu topo, and a bowl of oil, com as suas 7 lâmpadas, uma para cada lâmpada que estava no topo. with 7 lamps and every lamp for 1 bowl on each side. Perceba aqui So here you can see que os candelabros se formavam em várias unidades. that the branches unified in several different groups. Para quem não sabe, For who doesn't know, o candelabro the lamp, the lampstand, servia para iluminar o lugar santo do tabernáculo ou do templo. was used to illuminify the temple. Só que um castiçal apenas não iluminava todo o lugar. But one single lampstand wouldn't illuminify the whole place. Precisava das 7 castiçais iluminadas para trazer claridade ao lugar. You needed 7 of the lampstands to clarify the whole place. Então, Samuel, se só um castiçal estiver ligado, eu posso enxergar? So if only one is turned on, can I see? Não. No. Porque os 7 castiçais precisavam estar acesos para que o sacerdote entrasse no lugar e enxergasse. Because all 7 lampstands needed to be on in order for someone to Eu go quero in and dizer be able algo to para a see. igreja nesta manhã. I need to say something to the church this Ninguém morning. chega a lugar nenhum sozinho. No one gets anywhere by Ninguém themselves. conquista nada sozinho. No one conquests anything by themselves. Ninguém consegue uma conquista sozinho. No one is able to do anything by themselves. Tudo que nós fazemos, Everything that we do, principalmente na obra do Senhor, especially in the place of God, temos que fazer unidos, we need to do it de unified, mãos dadas, with hands in hands, no mesmo pensamento, with the same thoughts, no mesmo objetivo with the same e objective, na mesma união. and in the same unity. Quando os 7 castiçais estão acesos, When 7 lampstands are turned on, o sacerdote pode entrar no lugar santo the man can go into a holy place com uma visão, with a vision, com uma visão. No versículo 4 do capítulo 4 que nós lemos, a palavra é bem clara dizendo: eu respondi ao Senhor que falava comigo, o que é isto, Senhor meu? In chapter 4, verse 4, it says, "What are these, my Lord?" Em And algumas versões, in some versions of the Bible diz says que o anjo disse um oráculo. that the angel says something. O oráculo, ele é uma mensagem de Deus When he says something, it's a message of God
mas não foi entregue por Deus. but it wasn't given from God. Se ligue comigo aqui para não perder o fio da meada. Quando o anjo ele manda um oráculo, When this angel gives this message, não necessariamente são as palavras dele. it's not necessarily his words. Um oráculo é uma mensagem de um ser divino. It's a specific message that God has given him. Então, quando o anjo fala um oráculo para Zacarias, So when the angel says this to não é o Zechariah, anjo falando, it's not the angel saying é this. Deus falando. It's God saying it. Muitas vezes, A lot of times, nós ouvimos certas coisas we hear certain things, e pela falta de discernimento, and without the ability to nós não understand, sabemos que é Deus falando. we don't know that it's God saying it. Mas nesta manhã, But in this morning, Deus envia God sends discernimento espiritual, an ability to understand, sensibilidade do Espírito sensibility of sobre the a sua Spirit igreja, above his church, para discernir o que é do mal in order to e understand para what is discernir o bad que vem de Deus. and understand what is good. E não é vergonhoso And it's not shameful perguntar para Deus: to ask God, o que é isto? what is this? Porque Deus é capaz Because God is able de revelar o oculto to show e his o people escondido and the para os teus hidden filhos. to his children. Zacarias não entendeu, Zechariah didn't understand, mas o anjo disse: but the angel said, eu vou simplificar I'm going to simplify o que it. o mensageiro What the messenger, primordial principal, mandou eu dizer. told me to say. E então o anjo explica para Zacarias And so the angel explains to Zechariah em diferentes maneiras. in a different way. Aleluia. Você vê que o anjo ele não fala para Zacarias. You can say that the angel doesn't say it to Zechariah. Ele passa o recado para He sends Zacarias. the message to Zechariah. Aí no versículo 6 que a gente leu, In verse 6, diz que a palavra do Senhor veio a Zorobabel, it says that the word of the Lord came to que Zerubbabel, não é por força, not by force, nem por violência, not by strength, mas sim pelo meu espírito. but by the Spirit. Se nós lermos o livro do profeta Ageu, If we read the book of que the book of concilia Ageu, com essa história, que está junto com essa história, that's together with this story. no capítulo 2 de Ageu, versículo 5 diz: In chapter 2 it says, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. O que Deus quer dizer aqui, através de Ageu, para o seu povo? what God wants to say in this verse, Zorobabel, você não precisa temer, Zerubbabel, you do not have to você fear. não precisa ter medo, You do not have to have você fear. não precisa ter ansiedade, Do not have to have porque o anxiety. mesmo Espírito que estava com Moisés, Because in the same spirit that quando was with saiu do Moses, Egito, when he left, é o mesmo Deus is the same God que traz o povo do exílio that brings people from de a different volta a place Israel. to back to Israel. Deus está dizendo nesta palavra, God is saying in o this mesmo Deus que tirou do Egito, word, in the same word that também took them está out of tirando da Babilônia. Egypt, is shaking them out of O Babylon. mesmo Deus que libertou no Egito, The same God that também está guiando para Israel. the same God that took them out of Egypt is also bringing them to Israel. O mesmo Deus que levou o povo do Egito para um deserto, The same God that took him to a desert é o Deus que está trazendo o povo da Babilônia de volta para casa. is the same people that are taking from Babylonia back to their home. E nós vemos que no Antigo Testamento, And in the Old Testament, o Espírito Santo, the Spirit, ele só descia he only came down para capacitar um homem to give a man the capacity para o serviço. to serve. E depois desse serviço, And after the service, ele voltava para os céus. he went back to the sky. Mas a palavra de Deus diz aqui, But the word of God says no livro de Ageu, in the book of Ageu que o meu espírito permanece no meio de vós. that his spirit stays in between his people. Samuel, se o Espírito Santo de Deus desce If the Spirit of God comes down somente para capacitar um homem, only to give capacity to a man, mas o profeta Ageu diz but the prophet Ageu que o says Espírito de Deus já estava com o povo, that the Spirit of God says O that que he's isso already in his people. significa? What does that mean? significa It means que no Antigo Testamento, that in the Old Testament, quando um homem sozinho ia trabalhar para Deus, when a man by himself works o for God, Espírito descia, mas subia. the Spirit of God comes down but goes back up. Mas quando o povo unia junto, But when the people had unity para fazer um serviço para Deus, to do a service for God, o Espírito não descia e voltava. the Spirit wouldn't come down and go back up. O Espírito de Deus descia e ficava. The Spirit of God would stay and stay down here.
Então perceba aqui And so pay attention que um trabalho unificado em uma pessoa, that a unified service, Deus pode ajudar, God can help. Deus pode trabalhar, God can work. Deus pode capacitar. God can capacitate Mas you. quando as pessoas se juntam para um trabalho para Deus, But when people come together for a service for God, o Espírito Santo desce, the Spirit of God comes. ele capacita, He capacitates. ele fortifica, He for. mas principalmente But principally, ele fica. He stays. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, That's why in Acts chapter 2, a palavra diz the word says que estavam todos reunidos no mesmo lugar, that everyone was reunited quando in de the same place, repente when all of a sudden ouviu-se um som. they heard a sound. Por que ouviu-se um som? Why did they hear this Porque o noise? Espírito Santo desceu. Because the Spirit of God Só came que a down. diferença da descida do Espírito Santo But the difference of the way that the Spirit came down é que ele ficou is that He stayed porque eles estavam reunidos because everyone was num unified só pensamento, in one thought, num só in propósito, one purpose, num só objetivo. and one objective. Quando o povo de Deus se reúne When the people of God reunite para trabalhar, to work, para cooperar, to put together, para servir to serve a Deus, God, o Espírito Santo não só capacita, the Spirit of God doesn't only mas o capacity, Espírito Santo faz morada. the Spirit of God makes a home. Então entenda nesta manhã And so understand this morning que se você não está andando that if you are not walking em união com seus irmãos, in unity with your brothers and sisters, o Espírito Santo pode capacitar, the Spirit of God can capacitate you, mas ele não vai ficar, but He will not stay. porque o Espírito Santo de Deus só fica Because the Spirit of God only stays com a noiva de Cristo. with the wife of God. E quem não está unido como igreja And who is not in unity with the church não faz parte do corpo de Cristo. is not a part of the body Porque of como Christ. pode um corpo, Because how can a body, a mão the hand of this body, não obedecer ao braço, not work in together with ou o the arm, joelho or the knee, não cooperar com a coxa? not work together with the thigh? Você percebe aqui You notice here que o Espírito Santo de Deus that the Spirit of God tem coisas lindas para fazer, has beautiful things to do. mas muitas vezes But a lot of times, ele não faz essa obra por completo, He doesn't do it completely, não porque ele não é poderoso, not because He's not powerful, mas porque não estamos numa posição de unidade. but because we're not in a position of unity. Mas But este povo de Israel, these people of Israel que foi dividido, that was divided um reino norte, um reino sul, in the north and the south tiveram que ir para o exílio needed to go to a separate place para aprender to learn que dividido that divided não funciona. doesn't work. Um povo de Deus dividido A people of God não divided funciona. doesn't work. Repita comigo: divisão Division não funciona. does not work. Separação Separation não funciona. doesn't work. Deus permitiu God allows que eles fossem ao exílio that they went to the para separate place aprender to learn que o Espírito Santo de Deus that the Spirit of só God ia trabalhar em meio would deles only work quando in eles them aprendessem when they que learned tinham que trabalhar como equipe, that they needed trabalhar to work como as um a povo, group, to work as trabalhar people, como uma família, to work as a trabalhar family, como um corpo to work as a body para Deus. for God. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Versículo 7. Verse 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-se-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça por ela. Verse 7 says, "Nothing, not even a mighty mountain, will stand in Zerubbabel's way. It will become a level plain before him, and when Zerubbabel sets the final stone of the temple in place, the people will shout, 'May God bless it, may God bless Nós it.'" entendemos aqui We understand here que os problemas que Israel estava enfrentando that the problems that Israel was facing são comparadas a um monte. are comparison to a mountain. Problemas políticos, Political problems, problemas financeiros, financial problems, problemas espirituais, spiritual problems, problemas familiares. family problems. Mas Deus diz neste versículo: But God says in this verse, quem é tu, grande monte?
Who are you, you mighty mountain? Deus está dizendo para alguém aqui God is saying to someone here que today quando você está andando com o Espírito Santo, that when you are walking with the Holy aquilo Spirit, que era monte, everything that was a mountain, aquilo que era montanha, everything that was a mighty se torna mountain, uma campina. would turn into a stone. Não porque você tem a habilidade, Not because you have the não capacity, porque você tem a capacidade, not because you have não, the capacity, Uramakandaraxéu, não porque você tem o poder, not because you have the power, mas porque o Espírito Santo de Deus but because the é Spirit o of único God ser is the que only, consegue chegar para uma montanha e dizer: abaixa, is the only way seja that can come to a cortada, mountain and say, porque eu "Come vou down, atravessar o meu povo. because I will pass my Deus people." está dizendo para alguém no avivamento da fé, God is saying to someone here today, em Trumbull, in Trumbull, as dificuldades podem parecer uma montanha, the difficult, os The problemas troubles podem can- parecer uma montanha, the troubles can seem like a big mountain. os problemas podem ser grandes, The problems can be big, mas quando você caminha com o Espírito Santo de Deus, but when you walk with the Holy Spirit, a montanha se torna campina, a mountain can turn into a o stone. monte se torna chão. A mountain can turn into just Por que, plain Samuel? floor. Why? Porque Deus é poderoso para transformar um problema em uma solução. Because God is powerful enough to turn a problem into a solution. O problema do exílio The problem of this place poderia ser could be algo que para eles era impedimento, something that for them wasn't able to mas surpass. para Deus But for God, era estratégia. it was a strategy. É por isso que quando Neemias vai reformar a cidade de Jerusalém, That's why when Nehemiah goes to reform the city of Jerusalem, a palavra é específica, the word specifically dizendo que ele não trouxe pedras novas, says that he didn't bring new stones, mas ele usou as pedras que restaram da cidade. but he used the stones that were in the city. Sabe por quê? Do you know why? Irmão, prepara, levante a sua mão. Levante a Lift your sua mão hand que eu up. vou profetizar. Porque o entulho Because the place para Deus for God é ferramenta de trabalho. is Os vestígios da sua vida, as causas que o problema fez na sua vida, aquilo que ficou na sua vida, que você lembra como uma destruição, Deus está dizendo: não é destruição, para mim é ferramenta de trabalho. the situations that made your life difficult was something in order to make problems into solutions in your A life. depressão no passado é de ferramenta de trabalho. The depression is a new way for A me to work. ansiedade no passado é ferramenta de trabalho. The anxiety is a new way for me to work. A in life. escassez financeira é ferramenta de trabalho. The financial problems are a new way for me to O work. problema no casamento é ferramenta de The trabalho. problems in your marriage, O in the problema past na are ways for me to família work. é ferramenta de trabalho. Family problems are a way Deus for me to está work. dizendo para alguém nesta manhã God is saying to someone here this que os problemas que se restaram na sua vida, that the problems that you face, os vestígios, the issues, não são para vergonha, are not to make you shameful, mas na verdade, but actually, isso vai te ajudar this is going to a help you Deus trabalhar na sua vida. allow God to work in your life. Perceba comigo, preste atenção. Pay attention. Aleluia. No versículo 9 que lemos, diz assim: a mão de Zorobabel tem lançado os alicerces dessa casa. Também suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Verse 9 says, Zerubbabel is the only one who laid the fountain of this temple, and he will complete it. Then you will know that the Lord of the heavens armies has sent me. Sabe o que eu entendo aqui? Do you know what I understand here? Que Zacarias, That Zechariah, com Zorobabel, with Zerubbabel, todos os homens envolvidos nessa construção, all of the men involved in this construction não podem parar. cannot stop, Porque o versículo é claro, because the verse is very clear, dizendo saying que um templo reformado, that a temple reformed até o final, until the end faz o nome do Senhor ser glorificado. says the name of God. to be Sabe o que eu quero glorified. liberar aqui nesta manhã? Do you know what I want to say this morning? Talvez você esteja no meio do processo. Maybe you're in the middle of a process. Talvez você está no meio da dificuldade. Maybe you're in the middle of difficulty. Talvez você está no meio da trajetória. Maybe you're in the middle of a Mas story. Deus está dizendo para você nesta manhã: But God is saying to you this morning, continue até o final. continue until the end, Porque uma obra completa
Because a finished temple glorifica o meu nome. glorifies the name of Um God. trabalho completo A job completed glorifica o meu nome. glorifies the name of God. Uma empreitada completa A situation complete glorifica o meu nome. glorifies the Então name of levante a sua mão nesta manhã, God. So lift your hand this porque morning, Deus está dizendo because God is que saying Ele vai enviar that He will send a força que você precisa the strength para that you need permanecer até o final. to stay until the end. A palavra do Senhor vai dizer The word of God says que melhor é o final das coisas the better is the end of do que o things princípio delas. than the beginning of them. Está doendo, Does it hurt? está machucando, It's hurting. está doloroso, It's hurting. está demorando. It's taking long. Deus está dizendo: permaneça até o fim. God is saying stay till the end. Permaneça até o fim. Stay till the end. Permaneça até o fim. Stay till the Porque end. no final, Because at the end, a obra completa the finished work glorificará o glorifies nome the name of do God. Senhor Jesus. Irmãos, eu quis ler todo o capítulo I wanted to read the entire chapter porque essa mensagem, because this message esta visão is this vision de Zacarias of Zechariah traz muitas coisas brings a lot of things riquíssimas rich que podemos aprender. that we can learn. No versículo 10, In verse 10, a palavra diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Só essa parte A. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? the first part of verse 10 says, "Do not despise these small beginnings." Sabe que eu me lembro aqui? Do you know what I remember here? Mateus 13, capítulo 13, versículo 31 e 32. Matthew chapter 13, verse 31 and 32. Que a palavra diz o seguinte: The word says, o grão da mostarda "The grain of a mustard seed é a menor das serpentes, is the smallest das sementes. is the smallest of the seeds, Mas quando ela é plantada but when she is planted do jeito certo in the right way e ela cresce, and she grows, mesmo ela sendo a menor semente, even though she's the smallest seed, ela se torna a maior colheita. she turns into Eu this." quero dizer nesta manhã para você que está me ouvindo, I want to say this morning que talvez o trabalho que começou agora that maybe the work that just started é pequeno, is small, mas se é bem plantado, but if it's planted com correctly humildade, with humility, vai ser o de maior resultado. it will be the highest. Deus está dizendo para alguém nesta manhã: God is saying to someone this morning, eu não preciso de muito, I don't need a eu lot, preciso de excelência. I need Eu não excellence. preciso de muito, I don't need a eu lot, preciso de algo específico. I need something Eu não preciso de specific. muito, I don't need a eu lot, preciso de dedicação. I need dedication. A humildade na dedicação, Humility and dedication, mesmo que pequena, even though it might be small, pode trazer grandes resultados. can bring big results. O grão de mostarda The small mustard seed é o menor das is the sementes, smallest of seeds, mas é o maior dos resultados. but it is the biggest results. Talvez as pessoas daquela época diziam: Maybe people from that time said, o que Zorobabel vai fazer lá? what is he going to do there? O reino se apequenou, The rain got small. Israel se sucumbiu. Israel failed. Mas sabe o que Zorobabel estava dizendo com as suas atitudes? But do you know what Zerubbabel said with his actions? Se eu começar aqui quietinho, If I start here, do meu jeito, by my way, com humildade, with humility, os resultados serão os maiores resultados. the results will be Deus the está biggest. dizendo para alguém aqui: você não precisa de muito para investir. God is saying you don't need a lot Você to precisa invest. investir. You need to invest. Samuel, eu preciso investir muito na obra. Eu não estou dizendo de finanças. Do you need to invest a lot? No, I'm not talking about Eu finances. estou falando de todas as I'm áreas. talking about all areas. Você não precisa de investir muito, Do you not need to invest? mas você precisa investir. You do not need to invest a lot, but you need to invest. Samuel, eu tenho pouca força. I only have small strength. Eu tenho pouca coragem. I don't have a lot of courage. Eu tenho pouca disposição. I don't have a lot of. Mas Deus está dizendo para você: But God is saying to you this morning, se o pouco que você tem, but the small that you have, você entregar a mim, you give to me. eu faço esse pouco I will give se that transformar em muito. turn into something. A igreja não entendeu, porque se entendesse, teria tomado posse, pastor Ricardo. Porque Deus está dizendo aqui God is saying here, que não precisa de muito, doesn't need to be a lot, mas precisa de algo. but it needs to be something. Se você tem algo para If Deus you have something for God e entregar, and give it to Him, os resultados the results não serão will not be aquilo que as pessoas esperam, what people expect it to mas be, serão os resultados but it will be the que results Deus já escreveu no céu para a sua vida. that God has already written for your life.
Aí a palavra fala sobre castiçais, And so the word says, candelabro. talks about lamps. E esse candelabro, que eu já disse no começo da mensagem, And this lampstand that I've mentioned in the beginning of the fala word sobre 7 luzes. says 7 lights. Nós temos aqui 2 amostras aqui no nosso altar We have 2 examples here at our altar. do que é um candelabro. What is a lampstand? Na parte B do versículo 10 diz: Part B of verse 10 says, esses são 7 olhos do Senhor, these 7 lamps represent the eyes of the Lord that search all around que the world. percorrem sobre a terra. Sabe o que eu acho lindo aqui? Do you know what I think is beautiful here? Se nós formos If para we go Apocalipse, to Apocalypse, capítulo 1, chapter 1, versículo de número 20, verse 20, e também o capítulo 2, versículo 1, que é logo em seguida, verse 1 and verse 2, preste atenção, olha o que a palavra diz. pay attention to what the word says. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aí o versículo 1 do capítulo 2: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no caminho dos 7 castiçais de ouro. Capítulo 1, versículo 20, e o capítulo 2, versículo 1. Chapter 1, verse 20, and then chapter 2, verse 1. Chapter 1, verse 20 says, this is the meaning of the mystery of the 7 stars you saw in my right hand, and the 7 gold lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Queridos, lendo o versículo 10, do capítulo 4 de Zacarias, Reading chapter 10 of e Zechariah, lendo esses versículos de Apocalipse, and remembering these verses nós of aprendemos 2 Revelation, coisas. you're going to learn 2 things. Primeiro, First, os 7 castiçais the 7 lampstands representam a igreja. represent the churches. Só que em Zacarias, But in Zechariah, a palavra diz the word says que os 7 castiçais that de ouro the 7 gold lampstands representam os olhos do Senhor. represents the eyes of the Lord. Sabe o que a palavra quer dizer para nós nesta manhã? Do you know what the word wants to tell us this morning? Que se o candelabro representa a igreja That if the lampstand represents the e church representa os olhos do Senhor, and represents the eyes of God, significa it means que a igreja that the church tem a visão has the vision do Senhor of the Lord sobre a terra. above the earth. A igreja The church tem a visão has the vision do Senhor of the Lord sobre a terra. over the earth. Ou seja, Or nós aqui us here somos a visão do Senhor. are the vision of the Lord. Nós aqui Us here somos os olhos de Deus. are the eyes of God. Quem esteve aqui no último domingo Who was here last Sunday vai lembrar will remember que o nosso pastor Francisco that Pastor Francisco olhou para cima naquela estrela looked up at the star here e disse and said que Deus mostrava para ele that God showed him que no meio daquela estrela that in the middle of the star estava o olho do Senhor. was the eye of E God. quem já é espiritual já entendeu o mistério dessa palavra. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Que a igreja That the church carrega carries os olhos de Deus. the eyes of God. A igreja The church carrega carries a visão de the Deus. vision of God. Aí eu te pergunto, Now I ask you, como são os olhos de Deus? how are the eyes of A God? palavra é bem clara, The word dizendo says que clearly os olhos de Deus that the eyes of God são como chamas de fogo. are like Se fire. os olhos de Deus The eyes of são God como chamas de fogo, are like fire. e os olhos de Deus The eyes of estão God sobre a are igreja, above the church. e se a igreja And if the church representa a visão de Deus, represents the vision of significa God, it que a means igreja é cheia de fogo, that the church significa is que a filled igreja é with cheia de fire. unção, significa que a igreja... Oh, meu Deus do céu! Trarabasória! Ah, meu Deus do céu, eu vou dar lugar aqui, pastor. Sabe por quê? Do you know why? Uribicantara calabasséria. Quando nós entendemos When you remember que os olhos de Deus that the eyes of God têm fogo, have fire, e esse fogo and this fire está no topo
as at the top da igreja, of the church, nós entendemos we understand que candelabro aceso that a significa lampstand turned on significant que a igreja means that the tem church fogo. means that the church has Se fire. nós olharmos para esse candelabro If we look at these lampstands e vemos fogo and see fire no âmbito espiritual, in the place of significa spirituality, it means que a igreja tem fogo. that the church has fire. Se o candelabro está apagado, If the lampstand is turned off, significa it means que os olhos de Deus largaram that the eyes of God have left os candelabros. the lampstands. Mas quando candelabro está aceso, But when it is on, nós entendemos we understand que a presença de Deus that the presence of God está sobre o candelabro, is over the lampstand, está sobre as lâmpadas, is over the lamps, está sobre as lamparinas, is over the lampstand, está sobre a igreja. is over the church. É por isso And this is why que a palavra do Senhor that diz the word says em Mateus 25, in Matthew 25, havia 10 virgens, there was 10 virgins, 5 prudentes, 5 that were ready, na metade prudente e metade loucas. 5 that were sane, and 5 that were insane. Perceba aqui, Pay attention here. oh meu Deus, perceba aqui que as que estavam com azeite de reserva, The ones that had oil in reserve, elas entraram para o casamento, they entered the wedding, mas as que não tinham azeite de reserva, but those who didn't have oil in reserve, quando o azeite acabou when the oil finished e o noivo chegou, and quando o noivo chegou, when the groom came, elas foram atrás de azeite, they went after oil, só que era muito tarde. but it was too late. Oh meu Deus, sabe o que isso significa, meus queridos? Do you know what this means? Que uma igreja sem a chama do azeite That a church without the oil não consegue participar cannot participate do casamento do noivo. in the wedding with the groom. Oremachandere calabanchori andaracalassai. É por isso que Zacarias recebe a visão. This is why Zechariah receives a vision. E do versículo 11 ao 14, In verse 11 to 14, a visão mostra the vision shows que havia 2 ramos that there was 2 branches conectados no Connected. candelabro. to the lampstand. E Zacarias tem a dúvida. Zechariah has this thought. Ele fala: Deus, por que tem 2 ramos grudados no candelabro? He says, why are there 2 branches connected? Por que não alguém leva o azeite e sempre coloca quando acabar? Because that way there is always oil and there will always be oil put when Sabe por quê? do you know why? Se esperar acabar para colocar de novo, If you wait to finish until pode ser tarde demais. if you wait to put more oil until Se it finishes, it esperarmos might o be too late. candelabro apagar, If you wait for the lampstand se to go out, esperarmos os 7 castiçais apagarem, if you wait till the 7 lamps to pode go ser out, tarde demais. it might be too late. É por isso que a visão mostra That's why the vision says que havia 2 ramos de oliveira conectados. that there was 2 branches connected. Por que ramos de oliveira, Samuel? Because olive branches, Porque o ramo da oliveira no candelabro, because olive branches on the lampstand, ela leva They para o take- candelabro to the lampstand, o azeite necessário antes que acabe. the oil that's necessary so that it doesn't run out. Quando Zacarias tem a visão de When- que havia 2 ramos no candelabro, When Zechariah has a vision that there's 2 branches connected to the lampstand, o ramo da oliveira o ramo da oliveira traz menção de fertilidade, the olive branch brings fertility, de constância, of continuance, de não acabar. to not end. Então, quando Zacarias olha, So when he looks, ele percebe he notices que se não tem os ramos da oliveira, that if there are not olive o branches, candelabro pode chegar a apagar. the lampstand can go out. Mas quando os ramos da oliveira estão conectados no candelabro, But when the branches are connected, o fogo nunca vai apagar. the fire will never go Porque out. quando o azeite acabar, Because when the oil o finishes, ramo da oliveira já está produzindo the olive branches is already o azeite producing the necessário oil necessary para acender o candelabro de novo. to turn the lampstand on again. Deus está dizendo para a sua igreja nesta manhã: God is saying to his church this morning, nós somos o ramo da we oliveira. are the olive branches. Por isso que Jesus disse:
That's why Jesus says, eu sou a videira I am e the vós sois os ramos. and you guys are the Porque para um candelabro estar aceso, because for the lampstand precisa de ramos conectados no candelabro. to be on, you need olive branches connected. O candelabro é a igreja. The olive branches are the church. Nós somos os ramos. We are the branches. Jesus é a videira. God is the branch. Jesus nos colocou a essência dele quando nós fomos criados, God put his essence in us para when we were nós created, gerarmos azeite. so that we can produce olive Mas a oil. igreja só vai estar de pé But the church will only be standing quando os ramos da oliveira, que somos nós, when the olive branches that are us estamos conectados com a are igreja. connected to the church. Queridos, as duas oliveiras são os dois ungidos de Deus. The two branches are the two people who were chosen by God. A palavra no hebraico das duas oliveiras The word in Hebrew of the two branches é Bene Aistar, que significa filhos do novo óleo. means the sons of the new oil. Quando nós entendemos que essas duas oliveiras When we understand that these two branches são os filhos do novo óleo, are the sons of the new oil, a palavra específica dizendo que é novo the word specifically saying that it's new e não velho. and not old, Isso significa it means que as pessoas que estão that the people who na velha aliança, are in the old covenant, não podem manter o candelabro aceso. would not be able to keep the lampstands on. Por isso que a palavra diz que são duas oliveiras novas, That's why the word says that it's two new branches do novo óleo. with new oil. Se você anda na condição antiga, If you work with the old way, você não consegue you will not be able abastecer to reproduce o candelabro. the lampstand to Mas be on. quando você entra na nova aliança But when you go into a new em alliance Jesus Cristo in Jesus Christ e percebe and notice que você é uma nova criatura, that you are a new creation, aí then você faz parte do novo óleo. you are part of the E new quando oil. você faz parte do novo And when óleo, you are part of the new oil, você aprende you learn que você pode that you can participar participate do processo of the process da fumegação of the fuming para acender a chama do candelabro. to turn on the fire of the Nós não lampstand. podemos participar da chama de Deus se nós não somos nova criatura. If we are not new creation, Nós não podemos abastecer o candelabro we cannot keep the lampstand on se nós não somos o novo óleo. if we are not the new oil. É por isso que a palavra This diz is why the word says que nós devemos ser nova criatura. that we should be new creations. Êxodo 27:20 diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Levítico 24:4 diz: Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. A Bíblia diz em Levítico The word says que o fogo arderá that the fire remains continuamente continuously sobre o altar. over the altar. Deus vai continuar mantendo a chama acesa da igreja. God will continue keeping the fire on in the church. Mas se você quiser fazer parte do processo, But if you want to be a part of the process, você precisa de dedicação. you need dedication. Você precisa de You posição. need a position. Você precisa de entrega. You need to give. Samuel, o que é azeite na tipologia bíblica? What is oil in the way of the Bible? É oração, It is praying. é busca, It is searching. é intercessão, It is understanding. é buscar a Deus, It's looking for é God. clamor. It's praising. Nós não vamos conseguir We will not be able participar da chama acesa da igreja to participate in the fire on se in the nós church não if clamarmos, we don't praise, se nós não orarmos, if we do not pray, se nós não buscarmos a if Deus. we don't look for God. Quer fazer parte de uma igreja viva? Do you want to be part of a church Quer that is fazer alive? parte de uma igreja viva? Do you want to be part of De a uma live igreja church? acesa?
de uma igreja com a chama acesa, de uma igreja que trabalha, of a church that works, de uma igreja que está viva. of a church that is alive. Você precisa ter vida de oração. You need to live a life, Você precisa ter vida espiritual ativa. a spiritual life that is Você on and precisa active. clamar. You need to praise. Você precisa consagrar. You need to conserve. Você precisa alimentar o fogo. You need to give the fire. É por isso que o ramo não sai do candelabro. That's why the branches don't leave the lampstand. Porque se sair, o fogo pode acabar. Because if they disconnect, the fire can Mas go para out. aqueles que perseveram, But those who persevere participam da chama de Deus. participate in the É fire por of the isso Lord. que a palavra diz, That's why the word says se não me engano, Mateus 24, in Matthew 24, versículo 13 ou 17, me falha a memória agora. verse 13 or 17, Aquele que perseverar até o fim, those who persevere until the end, esse será salvo. those will be saved. Deus está dizendo para alguém aqui God is saying que a someone chama here, que salva, a chama que cura, a chama que liberta e a chama que transforma só vem para aqueles que permanecem até o final. that the fire who saves, cures, is only for those who remain till the end. Eu vou encerrar porque na verdade meu tempo foi embora e eu não vi. I'm going to finish because the time went away and I didn't notice. O candelabro, irmãos, The lampstand, ele ilumina he clarifies o caminho the way para a presença. for the presence. Eu disse anteriormente, I said before Ramachandarakalai, que no lugar santo that in a saint place é onde ficava o candelabro. is where the lampstand was. Nós temos, rapidamente, pátio, lugar santo e lugar santíssimo, o santo dos santos. We have three different places going from holy to holier to the holiest. O pátio é a entrada. The patio is the beginning. O santo lugar é a preparação para o santo dos santos. The holy place is the preparation of the holiest place. E o santo dos santos é a presença de Deus. And the holiest place is the presence of Irmão, God. se você entender isso aqui, você vai virar ganhador de almas. If you understand this, you can be someone who brings people to God. Porque se a igreja Because if the church está com a chama acesa, is with the fire on, significa it means que a igreja that the church vai iluminar will clarify a entrada the entrance para o santo dos santos. for the holy of holies. Se a igreja If the church é um candelabro aceso, is a lampstand that is on, significa it means que esta igreja, that this church, com a sua luz, with its light, com a sua chama, with its light, vai apontar o lugar para o santo dos santos. will guide the way to the holiest. Se place. nós como igreja, seguro glória, se nós como igreja Us as a church apontarmos o lugar para o santo dos santos point everyone to the place com a chama, with the light, nós vamos iluminar we will o illuminate caminho dos ímpios the way of those who haven't reached God para a yet. presença de Deus. To the presence É of por God. isso, eu vou encerrar agora, pastor, eu vou encerrar agora. É por isso And que that's as why pessoas criticam People criticize o nosso glória. our glory. É por isso que as pessoas criticam o seu jeito de adorar. That's why people criticize É the por way isso que that as you pessoas glorify criticam God. os pentecostais. The way that people are Pentecostal. Por quê? Because O inimigo sabe the enemy knows que no meio de verdadeiros pentecostais, that in the middle of Pentecost, a chama do candelabro the fire of the se mantém lampstand acesa. stays on. E se a chama do candelabro And the se lampstand manter acesa, stays on, significa it means que a igreja pentecostal that the Pentecostal está church iluminando is a clarifying entrada dos não salvos the entrance para o of not the santo saved dos santos. for the holy of Quando holies. uma igreja está viva e com chama, When a church is alive, significa it means que nós somos pessoas we are people que conectam who connect as pessoas de fora people who from the outside para dentro. to the inside. Eu quero declarar nesta manhã, para entregar o microfone, esta igreja evangélica, Avivamento da Fé, sede nacional da América, vai ser uma igreja This church will be que traz as pessoas lá fora people who bring people e from através da outside chama and through the fire of the vai church trazer elas para will dentro. bring them inside. Vai abraçar, Will hug. vai cuidar, Will take vai care tomar conta, porque a chama do Espírito Santo de Deus ainda salva. Because
Because the fire of the Holy Spirit still saves, ainda cura, still cures, ainda liberta still liberates, e ainda transforma. and still transforms. Que nós, a partir de hoje, That us today possamos manter a chama acesa, is able to keep the fire alive, porque não envolve só as nossas vidas, because it's not just only our mas lives, envolve os que estão lá fora. but those who are outside.